livro de Eclesiastes causa até uma estranheza quando a gente vê ele incluído na Bíblia, porque ele parece ser um livro tão desanimador, parece ser alguém que está na fossa escrevendo do seu desânimo, e dá a impressão que não existe muito proveito nesse livro. Me parece até que houve até dúvidas quanto à inclusão dele ou não no cânon do Antigo Testamento. Mas eu creio que esse livro é a receita para quem quer ser feliz nesse mundo. Ele vai dar direção para quem quer ser feliz nesse mundo. É mais ou menos como se Deus olhasse para os homens e falasse: vocês querem ser felizes? Então vão fazer isso para procurar a felicidade. Mais ou menos como um pai que o filho insiste que tem um tesouro no quintal, e o pai chega para o filho e fala: tá bom, então está aqui a pá, a picareta, pode procurar o tesouro. Você tem o quintal inteiro aí para você procurar o seu tesouro, se você achar, fica com ele. E o filho passa dia e noite cavocando, e aí desanima, porque ele não achou nada. Então, se alguém quer procurar a felicidade nesse mundo, este é o livro. Esse é o livro que dá a receita. E depois de ler esse livro, a pessoa realmente vai descobrir que não há felicidade nesse mundo. Todo o versículo 2 já resume o que nós vamos ler no livro inteiro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Alguém poderia... Deus escolheu, inclusive, para escrever esse homem, Deus não escolheu João Batista, ou não escolheu algum outro que vivesse de roupa de pele de camelo e comesse gafanhoto, o Elias ou Eliseu. Deus escolheu o homem mais poderoso da terra na sua época. Deus escolheu o homem mais rico do seu tempo. Deus escolheu o homem mais sábio que havia na face da terra e deu a esse homem a missão de encontrar felicidade, de encontrar uma razão de ser nas coisas aqui desse mundo, dessa terra. E esse homem que tinha tudo isso não encontrou. E o que dirá qualquer outro ser humano? Alguém pode falar assim: não, mas eu não consigo ainda ser feliz porque eu não sou rico. Ah, mas Salomão era o homem mais rico que existia. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho poder. Não, Salomão tinha poder. Poder absoluto sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Ah, mas eu não sou feliz porque eu não tenho mulheres. Salomão tinha, eu acho que 800 concubinas, uma coisa assim, né? Várias esposas, uma porção de concubinas. Ou seja, esse homem tinha tudo. Esse homem tinha tudo que um ser humano pode querer e pode alegar que, se tiver, vai ser feliz. E ainda assim ele chega à conclusão: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Mas aí a gente pode pensar que, mas ele tinha tudo, mas e se ele tivesse mais alguma coisa, né? E aí entra aqui o versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Ou seja, até aquilo que nós achamos ainda que falta, ou que pode faltar, quando nós conseguimos, nós descobrimos que também não vai satisfazer. Eu gosto de música, acho que todo mundo aqui gosta de música, né? E é comum quando a gente escuta um cantor, uma banda que lançou uma música nova: uau, essa música é perfeita, essa é ótima. Mas o que acontece no mês seguinte? A gente está esperando um novo lançamento. Aquela já não satisfaz mais. E ele vai ter que lançar outra. E no outro mês ele vai ter que lançar outra. E depois tem que lançar outra. Porque nunca há satisfação nas coisas dessa vida. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Os olhos do cristão, ele é elevado, né, acima da sua esperança celestial. Ele tem a sua esperança não aqui nesse mundo. O que desapontou a Salomão, né, foi tudo isso, que havia promessas terrenas, mas essas promessas não tinham valor desprovida da comunhão com Deus. Então esse livro que se chama O Pregador, né, Eclesiastes, ele é um pregador justamente disso, que esse mundo não tem nada, depois da queda desse mundo, não há nada que o homem possa obter e se satisfazer. Então nós vemos que mesmo as promessas terrenas que os judeus tinham, e que se fossem bem, eles seriam abençoados, se eles obedecessem, eles seriam abençoados na terra, mas eles nunca chegaram a desfrutar disso, porque nunca obedeceram. E Salomão, por quem, né, Deus fez todas essas coisas, deu toda a sabedoria a ele, riquezas, sem fim, tudo o que o homem poderia desejar, e Deus deu para ele, por graça a isso, mas ele quis desfrutar disso sem Deus, sem a comunhão com Deus. E é por isso que não encontra nunca felicidade, nem na terra, no céu muito menos, porque no céu não há outra coisa senão a Cristo. E os olhos do cristão, ele é levado a esse lugar onde Cristo está glorificado, e ele tem certeza que o Senhor está guardando ele aqui pela fé, né? Guardando a fé dele aqui. Como Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, né, consumada, completa, porque ele fez uma obra que libertou os pecadores, mas ele também deu dos céus, da sua posição de glorificado, o Espírito Santo para vir à terra, para capacitar os crentes a guardar essa fé, e a lutar, e a batalhar, e enfim, para ter essa coroa, né, de justiça, a qual será depositada aos pés do Senhor naquele dia, porque nós reconheceremos que a justiça que houve foi por causa do Espírito Santo obrando em nós. E aqui na terra também haverá um tempo de bênção, né? Mas com Cristo reinando aqui. Então, muitos terão esse gozo terreno, não vão falar como Salomão, está tão desapontado como Salomão, não, porque Cristo, eles têm a Cristo que estará ali com eles, e aqui na terra haverá bênção também. Não na mesma proporção dos novos céus e nova terra, porque no milênio a justiça reinará. Ela reinará porque há necessidade de manter a justiça, há necessidade de haver julgamento para que a justiça seja mantida. Por quê? Porque haverá homens ainda incrédulos vivendo aqui, embora sob a bênção do reinado de Cristo. E assim como no tempo de Salomão, né, desfrutaram de um reino tão próspero, mas assim que Salomão morreu, já houve uma divisão grande das 10 tribos e as 2 tribos. Por quê? Porque estavam insatisfeitos. E com Cristo ele reinará aqui, muitos, graças a Deus, estarão satisfeitos e passarão para os novos céus e nova terra, porque têm vida em si. Mas muitos se revoltarão contra Cristo no final do milênio. Então, de fato, esses serão como Salomão, que tudo é vaidade, tudo é bobagem, porque querem desfrutar de bênçãos, mas sem Deus, e é impossível.
impossível alguém desfrutar de bênçãos, quer na terra, quer no céu, sem Cristo. É impossível isso. Só a vida só existe na presença de Deus. A vida em abundância que nós temos, a vida eterna, ela é assim porque é a presença de Deus, é em comunhão com Deus. Fora não há o que se desfrutar, fora dessa comunhão com Deus. Portanto, o livro de Eclesiastes vai mostrar, né, um pregador das coisas desse mundo, como se alcançadas, haveria como prêmio a felicidade, gozo, mas impossível, sem Deus impossível. E é assim que, em torno disso, que gira toda a filosofia humana, toda a sabedoria humana, sabedoria dos príncipes desse século, né, como nos fala em 1 Coríntios 2. Mas impossível. E essas coisas de vida, de paz, de alegria, só existem na presença de Deus, em comunhão com Deus. Muitos querem paz, alegria, justiça, mas sem Deus, infelizmente, nunca irão alcançar. A sabedoria que tinha, com tudo que tinha, ele se empenha em buscar provar e experimentar tudo nesse mundo. Esse é o esqueleto desse ou sumário, né, o resumo desse livro. É um homem que tinha sabedoria, dinheiro, tinha tudo, poder, e se empenha em buscar a felicidade nesse mundo. E o que ele descobre é tudo cansaço, fadiga, e no final, por quê? O versículo 15 fala por quê. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E aquilo que falta não pode ser calculado. O quanto falta para mim ser feliz? Impossível calcular isso. Porque o que falta não dá para calcular. E o homem é assim, ele busca a felicidade, ele busca prazeres nesse mundo, ele busca as coisas, mas ele não sabe quanto falta, porque nunca vai saciar. O homem é insaciável a esse respeito. Por quê? Porque nasceu torto. Ele tem em si uma natureza que nunca vai se satisfazer, porque são temporárias essas coisas. Por mais que você consiga, por algum momento, a felicidade, vamos supor aí que fique 10 anos desfrutando do dinheiro que tem, viajando, conhecendo o mundo, chega uma hora, isso vai cansar, porque o homem se enfada dessas coisas, porque isso não satisfaz o homem. Não é isso que vai satisfazer. E nós hoje, tendo a revelação da parte de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que tudo o que temos está em Cristo Jesus, aí o que falta para mim é mais nada, porque está em Cristo já, e Ele está completo, glorificado à direita de Deus. E se nós entendermos que tudo que nós possamos buscar nesse mundo, debaixo do sol, como diz sempre nesses versículos, vão ver tudo, busquei debaixo do sol, não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo aqui na terra. Mas agora nós não estamos mais debaixo do sol, nós estamos agora debaixo da luz de Deus que irradiou em nossos corações. E isso é tudo. Quem mais nós podemos querer? Isso nos satisfaz. Não ao velho homem, porque para que isso chegasse a nos satisfazer, Deus sabia que o que era torto não podia se endireitar, tinha que colocar de lado e fazer novo. É o que Ele fez em Cristo Jesus. Então nós não somos melhorados como humanos na nossa velha natureza, nós não somos melhorados pela luz de Deus que jorra sobre nós. Nós somos colocados na nossa posição, mortos em seus delitos e pecados, tirado de lado, e agora vivos em Cristo Jesus, a nova criação de Deus. Aí nós podemos nos regozijar. O velho homem jamais vai se satisfazer e nunca vai buscar a felicidade em Cristo. Ele quer buscar nesse mundo, debaixo do sol. E só podemos compreender o que é a verdadeira felicidade e gozo aqui na terra quando vemos a Cristo Jesus. Sem Ele,
É tudo correr atrás do vento. É interessante que ele fala no versículo 5, 6 e 7, mas principalmente o 7, ele fala de um sistema fechado. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para ir, tornam eles a ir. O que é isso? Isso é um sistema fechado. A água que existe no mundo é sempre a mesma água. A água é um mineral e está aí. E nós somos 80% água, né, o nosso corpo. E a gente pode às vezes se achar grande coisa, mas nós somos a mesma água. O corpo nosso, eu digo, a parte material nossa, é a mesma água. Talvez eu tenha no meu corpo a água que fez parte do corpo do faraó ou de qualquer outra pessoa aí da história, porque é a mesma água, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. A menos que, João 4, quando o Senhor encontra essa mulher em busca da água, dessa água que vai e volta, essa água que ela ia buscar no poço, ela ia usar essa água, ela ia consumir essa água ia voltar para o poço, de alguma forma, né? Porque é um sistema fechado. E o versículo 13, o Senhor fala: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Não importa qual seja a satisfação desse mundo, a satisfação dessa vida, tornará a ter sede. Todos nós já experimentamos isso. Aquela coisa que para nós parecia tão importante, depois deu sede outra vez, não adiantou. Matou a sede um pouquinho, daqui a pouco já tinha passado. Mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Isso nos fala da energia do Espírito que nós temos em nós agora. Não é mais uma água de um sistema fechado. Ela é uma água nova, é uma fonte agora. A fonte é uma coisa que jorra. Quem já viu uma fonte é uma coisa bonita de se ver. A gente sempre pensa em fonte como um caninho na parede de pedra ou alguma coisa assim, mas eu conheci uma fonte lá em Goiás, que eu nunca tinha visto um negócio daquele. Parecia um cano quebrado. Ela simplesmente espirrava a água para o alto. Dava meio metro de altura, aquele jorro de água, e borbulhando aquilo. Isso era uma fonte. Parecia que estava viva, parecia que tinha uma bomba enterrada ali, jogando a água para fora. E assim é hoje. O que crê no Senhor Jesus, ele tem essa fonte, que é a energia do Espírito Santo, saltando para a vida eterna. Não é mais um sistema fechado. É eterno, é sem limites agora, aquilo que Deus dá para aqueles que creem nele. E aí sim, dessa água a gente não volta a ter sede. Essa é a água que o Senhor dá. O jovem rico, fala em Marcos e em Lucas. A passagem do jovem rico, lá em Marcos 10, em Lucas 18, ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então o Senhor Jesus, olhando para ele, o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Ele não tinha sentido ainda essa falta, mas Deus sente essa falta em nós. O homem nunca vai ser feliz, sempre vai faltar alguma coisa para ele. E faltava uma coisa para esse jovem rico. O Senhor propõe o quê? Propõe o quê? A lei não ia fazer ele feliz. A graça, né? Cristo, que estava ali na frente dele, ia fazer com que ele tivesse o quê? Uma riqueza nos céus. Ele ia ter que deixar a riqueza na terra, porque se nós formos olhar aqui Salomão, no final de Eclesiastes, nós vamos ver que ele se deu a tudo que o seu coração teve vontade de fazer e viu que era vaidade, né? Como o homem aqui. Falta uma coisa para o homem. Deus criou o homem com uma necessidade
no seu coração, né? com a eternidade no seu coração, uma coisa que falta para ele. Então, só Cristo pode preencher isso. Não existe outra coisa. É o versículo 15 aqui, né, de Eclesiastes. O que falta, aquilo que falta não pode ser calculado. Como é que vai calcular o que falta? Alguém poderia pensar que talvez a felicidade esteja no intangível, porque quando a gente fala de coisas, né, de bens, de prazeres materiais ou coisa assim, mas aí o versículo 17 nos fala do conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. É interessante que ele não busca apenas na sabedoria, ele busca no inverso da sabedoria também. Ele busca nas loucuras. Conhecimento das loucuras, ou seja, a estultícia. Ele foi tanto do lado da sabedoria quanto da estultícia, e ainda assim não encontrou. Na muita sabedoria há muito enfado, há muita canseira só, nada de satisfação. E muitos procuram na sabedoria. A gente vê principalmente pessoas ateus, né? O ateu, ele tem essa coisa, ele às vezes não liga muito para as coisas materiais, não o ateu hedonista, mas o ateu que é aquele que ele mais estudado, né? Ele procura muito acumular conhecimento, como se esse conhecimento acumulado fosse levá-lo a algum lugar. E também não leva, porque é a sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria perfeita. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ateu não pode ter sabedoria, porque ela começa com o temor do Senhor. 16, isso, é. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. A vossa alegria ninguém vô-la tirará. Essa não está no circuito, no sistema fechado.